Pecado não é o que fazemos, pecado é o que nós somos. Por que então ninguém quer assumir essa culpa? Talvez seja porque é mais fácil transferir a culpa para o outro. Então a culpa será ou de Deus, ou do diabo, ou do próximo. As pessoas preferem viver na imaturidade para não ter que assumir responsabilidades. Hoje eu começo a nossa reflexão fazendo uma pergunta. A pergunta é: de quem é a culpa da sua vida estar como ela está hoje? Talvez a sua resposta seja: a culpa é do meu vizinho que me atormenta todo dia, Elton. Ou do meu gerente que me prejudica no trabalho. Ou do antigo amigo que me ofendeu e eu carrego isso, isto vem atrapalhando a minha vida. E eu não posso negar que, sim, existem algumas situações que prejudicam a nossa vida e interferem diretamente no nosso caminho. Como, por exemplo, se uma criança não tiver uma escola para estudar, o caminho dela fica comprometido. Ou talvez, se uma catástrofe climática acontecer, destruindo toda uma cidade, como aconteceu há tempos atrás em Brumadinho, vocês lembram? Vai interferir famílias inteiras. Então, muitos fatores podem sim determinar o porquê vivemos o que vivemos. Mas esta não é uma resposta conclusiva, porque todos os desdobramentos que vivemos, na sua origem, têm um culpado. E sabe quem é? É o próprio ser humano. Aí você pode estar então se perguntando ou fazendo essa pergunta a mim. Então você quer dizer para mim, Elter, que as 33 milhões de pessoas que passam fome no Brasil é culpa minha? Eu tenho alguma culpa nisso tudo? É verdade, talvez em grande parte, em grande escala, não. Mas os discípulos de Jesus têm sim uma certa responsabilidade com isto. Porque, gente, não falta pão no mundo. O que está faltando são pessoas que repartem o pouco que tem com quem não tem pão. Isto é, todos nós, direto ou indiretamente, temos uma certa culpa do mundo ter se tornado o que se tornou. Aliás, o mundo é o que é por causa daquilo que nós nos tornamos. Porque nós, gente, nos tornamos egoístas, mentirosos, irresponsáveis, caluniadores. E poderíamos aqui enumerar uma série de outros adjetivos ruins a nosso respeito. Tudo isso foi porque o pecado nos afetou. E não só nos afetou, como também nos dominou. Nos fez escravo dele. Agora, se na raiz do problema todos têm culpa, por que então que ninguém quer assumir essa culpa? Por quê? Talvez seja porque é mais fácil transferir a culpa para o outro. É por isso, gente, que eu entendo o porquê de tanta gente preferir viver na imaturidade religiosa, serem crianças na fé. As pessoas preferem viver na imaturidade para não ter que assumir responsabilidades. Então a culpa será ou de Deus, ou do diabo, ou do próximo, ou do irmão. Nós transferimos a culpa para não ter que assumir as responsabilidades. Então, a minha esposa é má por causa da novela que ela assiste, e não por causa da minha ausência ou da minha grosseria para com ela. Quando eu transfiro responsabilidade, a minha família ela é destruída por causa da ideologia A, B e C de partido A, B e C. E não por causa da minha falta de diálogo e de amor para com aqueles que fazem parte da minha família. Mas, gente, isto tudo não é novo, não. Desde o Éden, o homem faz e joga os desdobramentos das suas ações nos outros. É sempre culpa dele, é sempre culpa do outro. Em Gênesis capítulo 3, verso 12, quando Adão é inquirido por Deus do que estava acontecendo no Éden, Adão vai lá e culpa
a mulher. No verso 12, Adão culpa a mulher. No verso 13, quando a mulher vai ser perguntada por Deus o porquê de tudo aquilo, a mulher disse o quê? Ela culpa a serpente. Ninguém assume o que fez para não ter que ser responsável pelo que virá. Mas, Elter, no final, a culpa é da serpente, porque foi ela, Elter, que convenceu o casal no Éden. Não, não foi. Adão e Eva comeu do fruto porque estava no coração deles o desejo de comer. Não foi porque a serpente disse para eles comam. Eles comeram porque eles desejavam o fruto. Em Gênesis, no capítulo 3, no verso 6, o texto nos diz que Eva viu o fruto e, vendo o fruto, viu que era bom, encheu os seus olhos e desejou comer. Então tudo começou no coração de Eva. O pecado não começou na serpente, o pecado começou no coração, na intenção, na vontade do casal. Se eles não quisessem comer do fruto, era só deixar a serpente lá falando sozinha, pronto. Mas não, o problema não era a serpente, era o coração deles. Vocês percebem como é difícil assumir eu sou isto? Eu fiz isto? Eu sou assim? Percebem como é difícil assumir eu sou igual a tudo aquilo que eu costumo condenar? É difícil assumir, gente, que é mal. É difícil. É difícil a gente concluir e dizer o mal não é o que eu faço por fora. Eu sou mal por dentro. Porque, gente, pecado não é o que fazemos, pecado é o que nós somos. Em Romanos capítulo 7, verso 19 e 20, o apóstolo Paulo reconheceu que o mal que ele não quer fazer, quando ele menos percebe, ele já está fazendo. E ele conclui que o mal que ele faz, mesmo resistindo, é fruto do pecado que habita nele. É um mal que está dentro do seu próprio coração, do seu próprio ser. Por isso que o mundo está como está. Todo mundo apontando os erros dos outros, transferindo as suas culpas e pouca gente assumindo as suas próprias responsabilidades. Deus não nos chamou, gente, para mudar o mundo, como a gente acha que a gente vai mudar, inclusive mudar o mundo através de redes sociais. Deus nos chamou para servirmos no lugar onde nós estamos. Há um provérbio chinês que eu concordo com ele. Ele diz assim, ó, você quer mudar o mundo? Comece dando 3 voltas dentro da sua própria casa. Gente, o mal habita em nós. A guerra espiritual não é contra o outro. A guerra começa contra nós mesmos. Em Romanos, no capítulo de número 7, quando Paulo percebe que ele é, de verdade, um ser mau, só restou a ele uma conclusão. Ele diz assim, ó, miserável homem que eu sou, quem vai me livrar do corpo desta morte? Quem se encontra com Deus antes de analisar o outro, analisa a si mesmo. E é aí quando a gente descobre que somos pecadores e miseráveis, é que nós encontramos o Salvador. Mas não é o Salvador que salva um país, gente. Não é um Salvador que salva um governo, mas é um Salvador que nos salva de nós mesmos. Você é o seu maior perigo. Por isso que o Evangelho é a boa nova do reino de Deus e um convite para uma nova vida. Mas não é um reino de Deus de novas normativas, isto é, de novas leis. É um reino de nova vida. Deus não muda as regras do jogo. Deus não muda as leis. Deus muda você. Deus quer mudar o nosso coração. E Jesus disse isso a um religioso Nicodemos em João capítulo 3. Jesus disse para Nicodemos que se ele não nascer de novo, ele não pode nem ver e nem entrar no reino de Deus. Deus quer resolver o problema que está em você, te fazendo nova criatura. Eu gosto muito de uma expressão do pastor Ed René, quando ele disse que Deus é mais solucionador de pessoas do que de problemas. E o Pai resolveu esta pendência.
no sangue do seu Filho Jesus Cristo, nos perdoando, nos justificando, nos transformando e nos conduzindo nessa nova vida. Ele diz em João 15, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Jesus também disse, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. Então o Pai conduz junto. Por isto que não existe essa ideia de Deus acima de todos. Porque Deus não está acima de todos, Deus está junto, Deus está ao lado. Foi isto que o anjo disse para José e Maria quando anunciou o nascimento de Jesus. Ele disse que o nome do menino seria Emanuel. Sabe o que significa Emanuel? Deus conosco, Deus perto, Deus junto. Por isso que não é Deus acima de todos, é Deus junto de todos. E Ele junto a nós nos conduz para uma nova vida. E se temos essa nova vida, se vivemos um novo reino, e se Deus está conosco, não precisamos de nos preocuparmos com os desdobramentos do mundo. Porque Jesus diz, gente, céus e terra passarão, mas as minhas palavras, o meu evangelho, a boa nova, o reino, não passará. João, na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 17, também disse que o mundo passa e a sua concupiscência também passa. Mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai permanece para sempre. Lembram do que disse o salmista? O salmista disse assim, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanece para sempre. O mundo pode estar caindo aos pedaços, mas os que estão em Cristo estão de pé, sustentados pelo Evangelho. Só que isto não nos isenta de uma responsabilidade para com o mundo, claro que não. Pelo contrário, nós vivemos para que Deus seja visto no mundo. Só que como que Deus é visto no mundo, gente? Implantando um sistema religioso? De regras do que pode e do que não pode fazer? Não. Deus é visto através do amor. Então, onde não há fraternidade, onde não há amor, onde não há comunhão, Deus não está lá. Então Deus não é conhecido quando nós esbravejamos nas redes sociais. Deus não é conhecido quando nós queremos impor à força aos outros as nossas crenças. Não. Deus é conhecido quando o amor é evidente na vida dos seus discípulos. Então vamos parar com essa ideia de que Deus, para ser conhecido no mundo, o país tem que se tornar evangélico. Não. Deus é conhecido quando os seus discípulos amam uns aos outros sem distinção. E não sou eu que estou dizendo, o próprio Jesus disse isso. Você é seguidor de Jesus? Jesus disse em João 13,35. Todos conhecerão, o mundo conhecerá, que vocês são os meus discípulos, se vocês amardes uns aos outros. Por isso eu repito, se não há amor, ternura, fraternidade, Deus também não está lá. Mesmo, gente, que o culto, que as ideias, que os discursos sejam para Deus e em nome de Deus, Ele não está lá. É a igreja de Laodiceia, que tinha culto, liturgia, recurso, tinha tudo. Era uma igreja, tinha placa lá fora, mas Deus estava do lado de fora, batendo na porta para poder entrar. Ele disse, eis que estou à porta e bato. Por isso que nós não somos frutos da religião, nós somos frutos do Evangelho. Porque a religião, ela tem o poder de adestrar o nosso comportamento. A religião, ela quer normatizar as nossas ações. Tudo na religião é feito por regras ou por obrigação. A religião reprime a maldade, mas não nos liberta dela. Só que o Evangelho não, o Evangelho é o oposto. O Evangelho, pela regeneração do Espírito, nos dá uma nova vida, nos libertando do mal. Paulo disse na carta aos Gálatas, no capítulo 5, verso 22, que o fruto do Espírito produzido no coração dos discípulos de Jesus é amor, paz, bondade,
mansidão, longanimidade, domínio próprio. Portanto, não é um sistema religioso ou um sistema político que muda o coração das pessoas. É o Evangelho de Jesus que faz isso, gente. Nós precisamos nascer para esta realidade do reino de Deus. Então, eu vou dar uma dica para você. A partir de amanhã, o mesmo tanto do que você publicou nas suas redes sociais sobre o seu candidato, faça o mesmo sobre Jesus agora. Pegue o número de mensagens que você disparou nos seus aplicativos de mensagem e mandou para os seus amigos. Então, pega o número de mensagens e envie o dobro de mensagens para os seus amigos agora, falando sobre o reino de Deus. Porque é o reino de Deus que é a nossa prioridade. Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O reino é a nossa prioridade. Porque o mundo, gente, tem fome e tem sede. Não só de pão e nem só de água. O mundo tem fome e tem sede de Deus, da boa notícia do Evangelho. Então, você pode escolher o seu partido, você pode votar no candidato preferido, mas você precisa assumir a sua responsabilidade hoje no reino de Deus. Onde as pautas deste reino não se resumem a questões comportamentais. As pautas deste reino se resumem em 2 mandamentos. Ame a Deus e ame o seu próximo. Aplique a partir de hoje esta política do reino de Deus na sua família. Depois expanda esta política para os teus amigos. Até que a política do reino, do amor, encarne em você a ponto das pessoas dizerem: olha, eis aí um discípulo e uma discípula de Jesus de Nazaré. Esta é a nossa grande responsabilidade. Que depois de vencermos o mal, não pelo mérito próprio ou pela prática humana, mas pelo poder do Espírito Santo, sermos regenerados para uma nova vida, para vivermos no reino de Deus, assumirmos depois disso, se é que nós aceitamos Cristo e nascemos de novo, assumirmos depois disso a nossa responsabilidade nesse reino. Mas se isto não acontecer, a culpa será nossa. Mas eu oro para que Deus nos desperte e desperte em nós o amor e o compromisso com o seu reino, para que ao final da nossa vida possamos declarar as palavras finais do apóstolo Paulo, registrada em 2 Timóteo capítulo 4, verso 7. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E qual foi o principal combate de Paulo? O próprio capítulo 4 de Timóteo nos revela. Ser um instrumento nas mãos de Deus para que as pessoas recebam uma nova vida pela insistência da pregação do Evangelho. Porque mais do que um governo, a humanidade precisa de uma nova vida.